infantil está passando por uma reforma, e aí por esse motivo está sendo utilizada a sala do Ministério de Casais para as crianças estarem se reunindo lá. Então, por isso que nós estamos aqui em sala única com os adultos, mas a palavra do Senhor, ela é para todos de qualquer maneira, então com certeza todos estão sendo edificados, mas mantenham firmes aí que daqui a pouquinho vamos estar novamente lá na nossa sala lá em cima. Queria convidar os queridos que estivessem abrindo as suas Bíblias conosco no livro de Eclesiastes, no capítulo 4. Nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 9 até o versículo 12. Eclesiastes, capítulo 4, versículos de 9 a 12. E eu convido aos irmãos que estejam lendo comigo esses versículos. Diz assim a palavra do Senhor: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Vamos lá? O 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Vamos orar, queridos? Deus, nós somos gratos ao Senhor pela porção da Tua palavra exposta para nós nesta manhã. E o pedido e o desejo e nossa intercessão é que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações e que saiamos daqui entendidos do que o Senhor tem para nós nesta manhã. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que eu queria tratar e trazer à mente dos irmãos, um tema que eu considero ser muito importante na vida de um casal, numa família que se diz cristã, numa família que professa a sua fé. E o que eu gostaria de falar na manhã deste domingo é cultivando a presença de Deus no casamento. A importância de cultivar a presença de Deus no nosso casamento. Quando nós olhamos para o texto, né, de Eclesiastes, nós vimos aqui uma afirmação de Salomão que se alguém quiser prevalecer contra duas pessoas, ela será resistente pela união. Quando se temos duas pessoas, uma auxilia a outra na adversidade. E esse texto, ele não é um texto direcionado especificamente a uma vida conjugal, a um homem e a mulher no casamento. Esse texto, ele traz o relato de um relacionamento de forma geral. Ele diz aqui que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. De repente, um companheiro de trabalho que tem um outro companheiro de trabalho, os dois juntos conseguem executar melhor as suas ações. Talvez aqui no versículo 10 nós possamos entender como uma questão de um companheirismo, de uma amizade, porque se caírem, um levanta o companheiro. Aqueles que gostam de praticarem uns esportes, né, aqueles que são mais fitness, né? Eu costumo brincar com os meus meninos fitness, né, igual nosso irmão Rodrigo Quadros, que gosta de praticar uma caminhada, uma corridinha, né? Ele sozinho, se cair, ele vai ter que se levantar sozinho, mas se tiver alguém caminhando com ele, fazendo a corridinha dele, que com certeza não vai ser eu, esse negócio de correr não é para mim, vai ter alguém para poder auxiliá-lo. De repente aqui, quando a gente chega no capítulo 11, né, quando fala dois estarem dormindo juntos, aí sim a gente pode pensar numa figura de um casal, né, dormirem juntos, se aquecerem, tudo. Mas de qualquer maneira, isso se relata como um relacionamento de forma geral. Mas eu queria trazer uma implicação para o relacionamento, para o nosso casamento. Porque quando se fala aqui um cordão de 3 dobras, não se rompe facilmente.
Então aqui a gente começa a falar que precisa ter a presença de uma terceira pessoa nesse relacionamento. E quando a gente começa a falar sobre relacionamento conjugal, nós temos como referência a Escritura, a palavra de Deus. E quando a gente passa a observar sobre a terceira dobra, a gente pode afirmar que essa terceira dobra seria a presença de Deus. Em outro relacionamento qualquer, de trabalho, de amizade, essa terceira pessoa seria uma pessoa comum, essa terceira dobra seria uma pessoa comum do nosso dia a dia. Mas se falando de um relacionamento conjugal, essa terceira pessoa ela não é nem um filho, ela não é um familiar, ela não é de repente um conselheiro ou um amigo, alguém próximo que ajude ao casal nos tempos difíceis como um aconselhamento. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus e o padrão bíblico de Deus para o casamento, nós vemos essa terceira dobra como a pessoa de Deus, a participação do Senhor no casamento. Diz um velho ditado popular que 1 é pouco, 2 é bom e 3 é demais, né? Já brincamos muito disso quando a gente fala de filhos, né? Aí a Lívia já está bem assim, não é não. Então, cadê? Giovanni provavelmente pode ouvir depois. Segura, Giovanni, que se ela falou que 3 não é demais, ela já está pensando no quarto, né, Lívia? Mas, entendendo esse padrão bíblico de Deus para o casamento, eu afirmo para os irmãos que 1 é pouco, 2 é bom e 3 é necessário. Uma vez que nós entendemos que a terceira pessoa do relacionamento, do casal, é a pessoa de Deus. Então essa terceira pessoa, ela é necessária. A questão de serem 2 já é muito bem entendida. Muitos já vivem os seus relacionamentos, seus casais. Nós temos a irmã Osmarina e o diácono Nildo completando 47 anos de relacionamento. Olha só que benção. Provavelmente os 2 já se entenderam. Muitos de nós temos o entendimento de que um completa o outro. Ela é minha metade da laranja, ou ele é o meu chinelo para o pé cansado. Já entenderam que se completaram. Porém, ambos, mesmo que um casal tenha esse entendimento de que um completa o outro, se não tiver a presença de Deus no casamento, são 2 pessoas completas, incompletas. A presença de Deus é a terceira dobra do cordão. Essa presença ela precisa ser cultivada todos os dias na vida do casal. Deus é o 3 necessário. Ele tem que estar presente em todos os dias e Deus precisa estar envolvido em todas as ações. Aí a grande pergunta para amanhã desse dia é: Deus tem sido envolvido no seu casamento? Se não, como que nós podemos envolver Deus no nosso casamento? Pensando nessa ideia, eu trouxe 3 perspectivas para que a gente possa refletir nessa manhã de como nós podemos envolver Deus no nosso casamento, ou como nós identificamos que Deus está envolvido no nosso casamento. Nós vamos trabalhar a perspectiva, de Deus como parte do compromisso do casal, lembrando o nosso passado. Nós vamos falar de Deus como fonte de intervenção na vida do casal, falando sobre o nosso presente. E nós vamos falar de Deus como modelo e referência para o casal, visando o nosso futuro. Então, pensando na primeira temática de Deus como parte do compromisso do casal, nós temos que lembrar que Deus esteve presente no pacto. E se a gente vai começar falando do passado, de quando se começou tudo, quero voltar ao início de tudo, gostaria de trazer à memória os irmãos o juramento que cada um fez no dia do seu casamento. Logicamente que essa aqui não é o padrão do pastor, eu ia pedir a ele, mas eu esqueci de pedir para ele mandar para mim. Então é um voto tirado da internet, tá bom? Mas que ajudará os irmãos a trazer à memória o que foi jurado por cada um. Eu declaro diante de Deus
que recebo você como meu legítimo cônjuge. Ainda diante de Deus e dessas testemunhas, prometo dedicar-lhe amor, fazer tudo para honrar e cuidar de você, na alegria ou na tristeza, na bonança ou nas provações, na saúde ou na doença, na prosperidade ou na escassez, na juventude ou na velhice. Prometo ainda ser fiel em tudo, prometo jamais abandoná-lo, enquanto Deus nos conservar ambos com vida. Quero andar ao seu lado e com toda a dignidade, que Deus me ajude a cumprir todo este santo propósito. Amém. É engraçado não, né? Engraçado a força de expressão, mas é engraçado observar que nós começamos fazendo o juramento, falando assim: eu prometo diante de Deus, e aí termina: que Deus me ajude a cumprir todas essas coisas. Essa é a questão da importância da vida de Deus, da presença de Deus na vida dos cônjuges no casamento, porque nós, por nós mesmos, nós somos incapazes de agir ao bem do outro. Quando nós fizemos esse juramento, selamos uma aliança, um pacto com o nosso cônjuge, e não somente com o nosso cônjuge, mas também com Deus, porque Ele é uma pessoa ativa no nosso juramento. Quando nós fazemos os nossos votos matrimoniais, nós juramos para o nosso cônjuge que faremos tudo quanto for necessário para a sua felicidade. O engraçado nisso, observar, é como é que a gente esquece isso de uma maneira tão fácil. Porque quando nós fazemos os nossos votos, falamos assim: eu juro te fazer feliz. Mas quando a gente entra nas quatro paredes, você quer ser feliz. Você já não vive mais. E aí, se nós formos olhar essa questão da quebra do pacto, da quebra da aliança, essas pequenas coisas, elas vão minando a estrutura do casamento. Queridos, não se engane. As grandes catástrofes proporcionadas pelo diabo na vida do crente começa nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, são nas mínimas coisas que passam despercebidas por nós. E não se engane, não brinque com isso. Isso não é bobeira, não é excesso de zelo, é uma verdade. O diabo, ele entra sorrateiramente, cowboy que gosta dessa palavra, sorrateiramente nos nossos relacionamentos, por acharmos que o outro está com frescura, por achar que o outro está com bobeira, por achar que é insignificante o pensamento, por às vezes ser uma coisa que para você não tem valor, mas que para o seu cônjuge tem valor. E nós esquecemos do nosso pacto que nós fizemos com o nosso cônjuge e com Deus, quando falamos que vamos lhe fazer feliz, que vamos cuidar dele, que vamos fazer de tudo para mantê-lo. E aí, quando nós não levamos em consideração os sentimentos, os pensamentos, as ideologias do nosso cônjuge, nós estamos minando o nosso casamento. São pequenas fissuras que são postas na parede do nosso relacionamento. E essa fissura, queridos, ela é mais perigosa do que uma rachadura. Quando você está numa edificação em que você vê uma rachadura na parede da sua casa, de imediato o que você faz? Vou chamar um pedreiro, ou se eu sou pedreiro, eu vou rasgar essa parede, vou consertar essa rachadura, porque está mostrando sinais de que essa parede pode se romper, que essa parede pode cair, que essa parede pode vir abaixo. Uma rachadura, ela pode ser tratada de forma imediata, mas as fissuras não. As fissuras, elas podem ficar ali como simples riscos na marca da sua parede, uma tintazinha, mas por dentro, por trás daquela fissura, pode haver um grande rompimento que não está à vista dos olhos. E aí, quando menos se espera, a parede caiu, desabou tudo.
E a casinha do Bob também, né? O muro caiu. E a casinha do Bob também. Cimentos na sal, né? Só os velhos vão lembrar. Só os velhos não. Os mais antigos vão lembrar, né? Dessa propaganda. Mas porque a fissura, ela passa imperceptível. E esconde a gravidade que há por trás dela. Da mesma forma, são as coisas dentro do nosso casamento. Nós visamos, eu como cônjuge, eu viso a minha alegria, a minha vontade e o meu desejo. E isso, pouco a pouco, vai minando no nosso cônjuge, no seu cônjuge, no meu cônjuge, essas fissuras, decepção, desgosto, tristeza. Essas ações e outras ações acabam sendo ações involuntárias no nosso casamento, porque são frutos do coração pecaminoso nosso, do coração humano. Por isso que cultivar a presença de Deus, lembrando cada dia mais dos nossos votos, do pacto que nós fizemos com o nosso cônjuge, é importante, porque é Deus que vai dar a iluminação. É Deus, é o Espírito Santo dele agindo em nossa vida, que vai chegar e falar assim: ô bonitão, Rafael, não é bem assim não. Você tem certeza? Vai valer a pena você tirar o sorriso do rosto da Sara, só para que você possa conseguir isso que você está querendo? Porque, queridos, não se engane. A maioria das coisas, não vou falar 100%, porque a gente afirmar uma totalidade é algo muito arriscado. Mas 99% das coisas que a gente briga são supérfluas. São supérfluas. Eu tenho 5 anos de casado só, queridos. Completei em julho, né? E aí eu espero chegar aos 47, eu quero passar seu Nildo. Falei assim que eu quero no mínimo, se Deus abençoar, ter 50, seu Nildo. Mas o senhor já está lá batendo na porta lá. 47, né? O que é mais 3 para 47, né? É um detalhe. Mas, queridos, eu tenho 5 anos de casado, mas eu sou um cara muito observador. As nossas testemunhas do nosso casamento, que nós escolhemos, logicamente, teve muita testemunha, né? Quando eu olhei no final, eu falei assim: gente, é testemunha demais. Ô Jesus. Mas nós queríamos simbolizar para nós, aquilo foi um simbolismo para nós, para mim e para a Sara, que nós tivemos os nossos amigos. Então, tivemos um casal representando as nossas velhas amizades e um casal representando os amigos novos que nós fomos conquistando. Tivemos um representante de cada família nossa, né? Um casal de tios representando a família da minha mãe, do meu pai, do Daí, um casal da Selene. E aí nós começamos a escolher os casais que cada um deles tinha uma qualidade que nós queríamos que estivesse presente no nosso casamento, que eram pessoas que eram exemplos para nós, de alguma forma: companheirismo, mansidão, dedicação, zelo. Cada casal tinha para nós um significado, porque nós queríamos o seguinte: o dia que nós precisarmos de alguém que vai precisar trazer uma luz para nós sobre tal coisa, é esse padrinho aqui que nós vamos procurar, porque nós entendemos que nós conversamos e entendemos que os padrinhos não seriam só aquelas pessoas que iam sentar lá no banco e receber a lembrancinha diferenciada, porque padrinho recebe a lembrancinha diferenciada, né? É diferente a lembrancinha do padrinho. Tá? Mas não, nós queríamos as pessoas que vão participar da nossa vida, que são pessoas que são exemplos para nós, pessoas onde nós poderíamos buscar conselho. Então eu tenho 5 anos, nós temos 5 anos de casais, mas eu sou uma pessoa muito observadora. E quando a gente vê os relacionamentos que estão à nossa volta, a gente pode observar, isso já aconteceu com a gente também lá dentro do nosso lar, que a maioria das vezes essas fissuras são por causa de vaidade do coração. E aí, no decorrer do tempo, no passar, e falar no tempo, eu tenho que olhar aquele relógio lá. No decorrer do tempo, essas fissuras, elas vão minando de dentro para fora.
E aí acaba fazendo com que nós esqueçamos do nosso pacto. E quando Deus está presente no nosso dia a dia, por isso que eu falo que a importância de Deus estar presente em todas as decisões do casal, é justamente para não correr esse risco do esquecimento do pacto. E aí a gente precisa fazer igual o profeta Jeremias, né, quando ele cita: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E nós, como casados, nós temos que trazer à nossa memória quando nós tratávamos do nosso cônjuge antes de casar. Porque, irmão, o cara ele pode comer o que for, mas se ele gosta da varoa, ele vai te deixar de comer aquele podrão mais maior de grande, né? Aquele lanchão maior, para comer um mais reduzido, para levar a varoa num lugar bacana. E a varoa vai até limpar a casa do jeito que ela nunca limpou. Acho que as mães, o melhor período do namoro para as meninas, né? As mães gostam, que as meninas querem deixar a casa limpinha, arrumadinha. E olharam com os olhos para mim aí, que eu agora arrumei problema para depois do coisa. Alcimar, 15 anos você já fez, né? Fez 15 anos essa semana, né? Se começar a arrumar a casa demais lá, limpar as coisas, eu já ligo o alerta aí. Mas nós fazemos de tudo para agradar o próximo. Nós fazemos de tudo, mandamos flores, mandamos bombons, levamos no cinema. Eu vou te contar um negócio, se você não descobriu isso ainda, você tem que descobrir. Os casados, tá? Os casados. Alessandro, segura aí que essa hora vai chegar, irmão. Se levar para o cinema era maneiro, era bacana, de você estar lá sentadinho, né? No escurinho do cinema. Irmão, levar a varoa para um final de semana na pousada é muito melhor. Você não entende a noção de como é que é você proporcionar esse tempo de qualidade para sua família, para aqueles que já têm os seus pequeninos, levar um final de semana para curtir a família junto. Nós prometemos isso. Tempo de qualidade envolve felicidade também. Nós prometemos fazer feliz. Prometemos fazer de tudo para o bem-estar do nosso cônjuge. Mas nós temos esquecido disso. E eu falo sem medo de errar, que eu falei da totalidade, né? Mas agora eu vou usar a totalidade, porque nessa eu não tenho medo de errar, não. 100% da causa dos esquecimentos do nosso pacto se dá à ausência de Deus nas decisões que nós estamos tomando. 100%. Porque aonde Deus não está presente, predomina o coração do homem. E o próprio salmista diz que maldito é o homem que confia no coração do homem. O coração do homem é enganoso. O coração do homem é perverso. E a gente só está aqui, nós só somos bonzinhos, porque a mão de Deus está sobre nós. Que o dia que Ele tirar a mão dele sobre nós, essa bondade que existe em nós, vira pura maledicência. Deus precisa estar presente no nosso pacto. E apesar de ter sido algo do passado, o pacto, ele faz parte do nosso presente e do nosso futuro. Deus, ele está envolvido no nosso casamento, né, como fonte de intervenção na vida do casal. E de que forma é essa intervenção na vida do casal? Como que nós vivemos essa intervenção? Edificando o nosso casamento com as bênçãos do Senhor. Outra forma dele poder fazer parte, de Deus fazer parte do nosso casamento, é ele podendo intervir, agir em nossas vidas e no nosso relacionamento conjugal. Nós, como eu falei agora há pouco, somos incapazes de fazer as coisas darem certo por nós mesmos. Se nós confiamos em nossas próprias forças, se nós confiamos em nosso conhecimento para poder realizar algo, nós estamos sabotando a nós mesmos. Se eu acho que eu sou o bambambam, você acha que eu sou espertão? Não, estou ligado, eu sou experiente, já vi isso, ou já fiz isso alguma vez.
daquela vez deu certo, vamos fazer de novo que vai funcionar. Se nós fazemos as coisas pelo nosso entendimento, pela nossa força, pelo nosso conhecimento, nós estamos sabotando a nós mesmos. O salmista registrou para nós em Salmo 127:1, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A linguagem que o salmista usa aqui de edificação, no caso para edificar a casa, ele não está aqui fazendo uma ilustração meramente de uma construção civil, de levantarmos as 4 paredes, mas ele está usando justamente essa imagem da construção civil para dizer o seguinte: olha só, se você está trazendo as coisas para o seu casamento, para o seu lar, achando que está fazendo tudo da melhor forma, pode até ficar bonitinho, mas não vai rolar. Porque por mais que você tente fazer pelas suas próprias forças, se Deus não estiver presente, não vai acontecer. Isso é bíblico. Isso não é um achismo. Isso é o que a palavra de Deus diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se no seu casamento o Senhor não for o interventor, com as bênçãos dele, com a mão dele, se ele não estiver à frente, não vai rolar. De repente essa seja a explicação para muitos casamentos que não têm dado certo. Não conseguem lembrar da aliança, do pacto, porque não é o Senhor que está à frente, não é o Senhor que está trabalhando junto, não é o Senhor que está sendo a fonte de conhecimento para a edificação do lar. E se não é o Senhor, em vão trabalham os que edificam. Se não é o Senhor, em vão guarda a sentinela. Porque nós podemos achar que sabemos, que entendemos e que podemos fazer. Mas se não for com as bênçãos do Senhor, se não for com o Senhor à frente, nós vamos dar, como diz um velho ditado popular aí da roça, né? Dar com os burros na água. Não vai funcionar. O relacionamento conjugal, ele precisa ser construído debaixo das bênçãos do Senhor. E aí, para isso, tanto o homem quanto a mulher, cada um tem o seu papel. Cada um tem a sua função nesse processo da edificação do lar. Cada um tem a sua função nesse processo de intervenção de Deus no casamento do homem. E como é do casamento do homem e de uma mulher? E como funciona? Como é que essas funções? Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com suas próprias mãos a derriba. A mulher, ela é instruída a andar em sabedoria, para que a sua casa seja firmemente edificada. Mas por que a mulher? Você não entendeu, não sacou ainda por que da mulher? Vou te falar por que a mulher. Porque a mulher, meus irmãos, ela é a parte mais querida, por favor. É até perigoso falar um negócio desse na atual conjuntura da sociedade que nós vivemos, mas eu quero que vocês entendessem isso com muito carinho e amor que eu falo, tá bom? Mas as mulheres, elas são a parte sensível do relacionamento. A mulher, ela foi criada com uma sensibilidade totalmente diferente de nós, homens. Nós somos ativos, nós somos criados para a guerra, para batalhar, para dar provisão para o lar. Então nós somos totalmente imperativos, nós somos grossos, nós somos brutos, ignorantes. A mulher não, a mulher é delicada, a mulher é sensível. E aí essa sensibilidade faz com que ela seja perceptível a muitas coisas. O que para nós passa despercebido, não vai passar na visão da mulher de jeito nenhum. E eu não vou citar exemplos aqui, porque senão eu vou acabar
arrumando problema para mim com algumas irmãs aqui. Depois ir lá em casa, lá, porque a Sara ficou em casa, até esqueci de mencionar. A Sara, ela estava com a barriga, com a perna muito inchada agora de manhã, sentindo a barriga pesada, então ela ficou em casa. Ela está bem, mas preferimos deixá-la descansando lá um pouquinho. Não quero arrumar problema com ela lá, então não vou usar esse exemplo que eu usar aqui não. Mas a mulher, ela percebe as coisas nos mínimos detalhes, elas captam. A mulher, ela por si só, ela possui um radar. A gente que, Dudu e Renato, que já fizeram Casados para Sempre, já ouviram muito essa expressão. A mulher, ela tem um radar, ela percebe as coisas, ela detecta as coisas de longe. Então, com isso, ela acaba se tornando o termômetro do relacionamento. Ela consegue trazer um equilíbrio, um balanço bacana para o relacionamento conjugal. Mas para que isso seja perfeito, para que isso seja realmente legal, para que isso funcione, né, como tem que funcionar, para que o radar dela esteja calibrado, para que ela possa perceber as coisas da forma correta, ela tem que estar com Deus em sua vida. Ela tem que estar sintonizada com as coisas de Deus. Ela tem que buscar sabedoria. Porque o mesmo texto que fala que a mulher sábia edifica o seu lar, ele encerra dizendo que a tola, né, que é insensata, com suas próprias mãos a derriba ou a destrói. Se a mulher não buscar no Senhor sabedoria para poder conduzir o seu lar em sabedoria, ao invés dela plantar, em vez dela edificar o seu lar, ela vai destruindo o seu lar. Porque ela tem o poder de persuasão na vida do homem. Isso é uma realidade. Então ela tem que entender de que forma ela vai usar isso. Se ela busca a Deus, se ela está na presença de Deus, ela vai edificar o seu lar. Mas se ela aproveita dessas artimanhas, dessas ferramentas que ela tem para fazer impor a sua vontade, ela está dizimando o seu lar. Mas de que forma a mulher pode adquirir essa sabedoria? Nosso irmão Tiago citou isso. Gostaria de que uma irmã abrisse a sua Bíblia lá em Tiago. Queria que alguma irmã lesse para nós. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Precisa de sabedoria, minha irmã, para edificar o seu lar? Está precisando recarregar as energias? Peça a Deus que Ele dá liberalmente. Não tem como, queridos, é impossível dizer que somos sábios, que estamos sendo conduzidos para Deus, por Deus e para Deus, né? Se nós não temos uma vida devocional, se nós não temos um tempo de estudo na palavra de Deus, se nós não temos um tempo de oração com Deus, um tempo de quebrantamento, não funciona. Não tem como dizer que somos sábios, que temos sabedoria. O seu esposo, em particular para as irmãs, o seu esposo não vai se sentir seguro quando você vir trazer um aconselhamento, vir trazer uma palavra para ele e dizer que Deus está falando com você, se ele não vê você orando e lendo a Bíblia. Não vai rolar. Não tem como. Por isso a importância de Deus estar presente na vida do casal, na vida da esposa, de investir tempo de oração, de quebrantamento pelo seu lar, de estudo da palavra, para que Deus possa revelar ao seu coração a vontade dele para a sua vida. E ainda mais hoje, na situação que a gente vive, em que eles querem destruir a imagem da mulher criada por Deus e colocaram a imagem da mulher criada pela sociedade, uma mulher que não respeita, uma mulher que tem que garantir os seus direitos acima de tudo. Mas qual é o direito da mulher? Ser igual ao homem?
Esse é o direito da mulher? Destruir a imagem delicada, feminina, materna de uma mulher, para tornar ela uma imagem de um homem grosso, bruto. Minhas irmãs, a mulher sábia, ela edifica o lar, mas a sabedoria, ela vem de Deus, e temos que tomar muito cuidado para que as influências externas que o mundo oferece não estejam entrando de forma sorrateira. Não se engane, as coisas vêm como um mar de rosas, mas depois que você passa pelas pétalas, o que você encontra são muitos espinhos. Mas o casamento não é feito só da mulher. Nós vimos a responsabilidade da mulher, mas o homem tem o papel dele também. O salmista, lá em Salmos 128, versículo 4, ele diz: eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem, ele é chamado a temer ao Senhor. E este temor ao Senhor não se refere à questão de medo. Geralmente quando a gente fala assim, temor, né? Você pensa em medo. Ai, meu Deus, é o Deus. Não é esse temor, não é medo, mas sim respeito e obediência. O homem que respeita a pessoa de Deus como o Senhor de sua vida e obedece todas as suas ordenanças, as bênçãos do Senhor estarão sobre ele. E eu volto a afirmar mais uma vez, não é achismo, não é frase de autoajuda, isso não foi tirado de um rodapé de livro, está na Bíblia. Salmos página errada. Salmos 128. Feliz é o homem, bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor. Queridos, nós como homens precisamos entender que nós nascemos macho, né? E aí o homem tem um orgulho terrível, danado no coração, de não querer reconhecer que é dependente de algumas coisas. Mas só que você precisa entender que você não pode querer ser dependente ao Rafael. Você não pode querer ser dependente ao presbítero Odaí, ao diácono Jovanci, ao Dudu, Eduardo. Mas você precisa reconhecer que você é totalmente dependente de Deus. Isso é uma marca, isso é uma descrição, uma expressão de que você teme ao Senhor e que você respeita o Senhor como o Senhor de sua vida. O que está faltando em nós, queridos, é temor. O que está faltando no homem dentro de casa é temor a Deus, é respeito a Deus, é obediência a Deus. Ah, Rafael, não, mas você está pegando pesado. Não é bem assim, eu estou aqui na igreja, trago minha família, tudo assim, legal. Então vamos responder algumas perguntas. Quanto tempo do seu dia, isso é para mim, isso eu estava pensando nisso quando a gente quando eu estava preparando isso, estudando. Quanto tempo com a sua família, com a sua esposa e com seus filhos você gasta de leitura bíblica dentro da sua casa? Quanto tempo de oração você gasta com a sua família e com a sua esposa dentro da sua casa? Quanto do seu recurso financeiro e material você investe no aprendizado do seu filho para as coisas de Deus? Aí começa a ficar mais complicado, né, queridos? Aonde o temor ao Senhor foi parar na resposta dessas perguntas? Aonde a obediência ao Senhor foi parar na resposta a essas perguntas? Quando nós olhamos pela perspectiva da cultura social, quando nós olhamos da questão do que a sociedade implica na vida de um casal, essas respostas são meramente ilustrativas. Mas quando nós passamos
Lembra que eu falei? Vamos falar de vida conjugal, e nós como cristãos temos os princípios bíblicos e o padrão bíblico de Deus para o casamento. E aí quando nós passamos a olhar pela perspectiva bíblica e não social, essas respostas têm um valor gigantesco na vida do nosso casamento. Porque como que eu vou edificar a casa? Como eu, como homem, vou edificar a minha casa nas primícias de Deus, nos princípios bíblicos, dando segurança para minha esposa, se eu não ofereço o melhor que eu posso oferecer para ela, que é uma postura eclesiástica e biblicamente correta, nos padrões bíblicos? Como que eu vou educar o meu filho se eu gasto... O Isaac vai nascer agora, né, em abril, e aí com uns 3 anos, 4 anos, nem sei mais quantos anos que a gente começa a mandar a criança para a creche, para a escolinha, né, porque na época que eu estudava era pré-1, né, mas aí vamos fazer uma matemáticazinha aqui, meramente ilustrativa. Aí com 5 anos o Isaac vai para o pré-1, que vai lá só para ficar comendo merenda e rabiscando papel, né, aí vai lá, pré-1, pré-2, aí depois vai para o ensino fundamental, né? Esse mesmo que fala agora. Aí vai para a primeira série, os professores lá, isso aí, né, Alessandro? Com 6 anos, que ele vai para a primeira série? Não, com 6 anos ele vai para a primeira série. Aí ele vai para a primeira, segunda, terceira, quarta série, aí vai para o ensino médio. Quinta série? Vai para o Fundamental 2, sexta série, sétima e oitava, aí estava esquecendo do outro. E agora tem 9? Na minha época não tinha 9, eu lembro que foi até a 8ª série. E aí depois ele vai pro ensino médio, 1º, 2º e 3º ano. E aí nesse meio tempo o Isaac vai estar fazendo os cursinhos, né? Porque entrar na faculdade, né? Vamos fazer um pré-vestibular, uns preparatórios. E eu vou lá injetando dinheiro no Isaac. Eu estou lá, ó. Tem que ir para a escola, material escolar? Toma aqui. Deu condição de pagar uma escola particular? Tem condição? Vai para a escola particular, vamos pagar. Tem condição de pagar um cursinho? Vamos pagar um cursinho para o Isaac. Não passou na faculdade, mas aí vai ter que fazer uma faculdade particular? Tem condição de pagar a faculdade particular? Vamos pagar uma faculdade particular para o Isaac. 6 anos, né? O professor, me ajuda de novo. Quantos anos até entrar na faculdade mais ou menos aí? 18 anos, né? Quer dizer, não, com 18 ele entra. Foi assim, de 6 até o 18, 10 anos. Quantos? 14 anos. Então, falaram, quem dá mais? Isso aí, 12, 14 anos estudando. Tem algum problema nisso, meus queridos? Eu não vejo nenhum. Mas eu vejo problema na ausência de algo durante esses 14 anos. Desses 14 anos, quanto de investimento você procurou e eu procurei investir na educação espiritual do Isaac? Porque eu quero mandar ele para a faculdade. Mas por que eu não pensei em mandar ele para um seminário? Por que eu não quis pagar oferecer, demonstrar para ele? E logicamente, queridos, que isso também vai parte do desejo da criança. Não estou falando em impor. Mas eu já vi alguns casais fazerem isso, então não vou falar na totalidade do nós. Mas nós não abrimos o portal do conhecimento para os nossos filhos, para as coisas de Deus. Isso é porque eu nunca vi, mas eu acredito que já vi, que exista. Mas eu nunca vi ouvi relato de um pai que sentou com um filho e falou assim: meu filho, tem essa faculdade que é boa para você fazer medicina. Se você quer ir para direito, você vai para essa faculdade. Se você quer fazer arquitetura, administração, você vai para X ou para coisa. Mas se você quiser ser um homem de Deus, um ministro, um homem consagrado ao ministério, tem um seminário tal. Nunca ouvi falar isso.
E eu estou falando isso de famílias crentes. Estou falando de homens, de mulheres sábias que edificam o seu lar, de homens que temem ao Senhor. São dessas pessoas que eu estou falando. Pagamos cursos preparatórios para os nossos filhos, mas não temos coragem de enviar a ele para um curso preparatório de seminário, palavra da vida, eu sempre esqueço, eu fiz o seminário, mas esqueço, o Ceibel da vida, e outros seminários que tem, são cursos. A gente paga um técnico de edificação, um técnico em elétrica, um técnico em enfermagem, um técnico disso e daquilo, que são 2 anos, e muitos falam bem assim, não, vamos fazer primeiro um curso técnico, porque vai que não é a sua área, né? E aí você faz a faculdade, chega no final da faculdade, não é a área que eu quero praticar. Gastei 4 anos, 5 anos de ensino superior numa área que eu não peguei gosto. Então vou fazer um curso técnico para mim poder ver se é essa área que eu quero. Mas não chega e fala bem assim, meu filho, minha filha, olha só, tem um seminário que é 2 anos. Já vou até dar uma dica. Tem o Palavra da Vida, tem o Projeto Marcos. É 2 anos. Que fica lá no internato lá. Nós não falamos isso para os nossos filhos. E onde está o temor do Senhor? Onde está a obediência ao Senhor? De falar que nós vamos inculcar nos nossos filhos a palavra dele. O homem, querido, se não entender que parte da mão dele de apresentar para os seus filhos, de trazer para a sua esposa a presença da palavra de Deus e a presença de Deus na sua vida, ele pode achar que está temendo ao Senhor. Mas só que o temor dele não é de respeito e não é de obediência. É um temor de medo. Medo do que Deus pode fazer com ele, com a sua vida, com a sua família, com o seu lar, se ele não cumprir algumas coisas. E aí passamos a nossa vida vindo para a igreja aos domingos, às quartas-feiras, apenas cumprindo tabela, achando que estamos temendo ao Senhor. Mas nós não estamos temendo ao Senhor. Na verdade, nós estamos tendo medo do Senhor. O presbítero André Sanches, da IPB de Bela Jerusalém, lá em Ribeirão Preto, São Paulo, ele diz uma frase referente ao temor ao Senhor. Temer a Deus é respeitá-lo como sendo quem Ele é reverenciá-lo e obedecê-lo, baseando em toda a revelação da sua santidade, justiça, grandeza, misericórdia, benignidade, vontade, amor e justiça a outros milhares de atributos revelados a nós. O homem, queridos, ele deve temer a Deus em qualquer situação. Não adianta achar que nós estamos vivendo de maneira digna do Evangelho, como Paulo diz que nós devemos viver da maneira digna do Evangelho, desenvolvendo a nossa salvação, se nós não vivemos essa essência de temer a Deus. Cultivar o temor de Deus no nosso coração como homens é muito importante. Nesse processo de edificar o relacionamento conjugal, ambos precisam caminhar juntos. Não adianta. Se os dois não estiverem juntos, com a mesma metodologia, com o mesmo pensamento, com a mesma intenção, também não vai funcionar. Há um tempo atrás, eu usei numa ilustração aqui, né, uma imagem, que eu podia ter até pensado em botar ela, mas acabei esquecendo, né? Deu um estalo agora. Uma imagem de um casal, de uma pirâmide, em que Deus está no topo e na base, nas extremidades da pirâmide. Em cada ponta da pirâmide está de uma ponta o homem, de uma outra ponta a mulher, e aqui em cima Deus. Simbolizando, queridos, o seguinte:
que se o homem busca a Deus, ele se aproxima de Deus. Mas se a mulher não estiver no mesmo patamar, o homem se aproxima de Deus, mas a mulher está afastada de Deus, e automaticamente o homem continua distante da sua esposa, e vice-versa. Se a esposa busca a Deus e o homem não, a mulher se aproxima de Deus e o homem fica sozinho lá, afastado dos dois. Mas se ambos buscam juntos, ambos se aproximam de Deus, e os dois se tornam mais próximos, se tornam mais ligados, se tornam mais conectados. Nesse processo de intervenção de Deus no relacionamento, de edificação, se o homem e a mulher não caminharem juntos, também não vai funcionar. Mas, quando Deus está presente no relacionamento, quando a presença de Deus, é até uma redundância, né? Quando a presença de Deus está presente no casamento, os dois andam por igual. Os dois buscam a mesma coisa. Os dois entendem a importância da presença de Deus no seu casamento. Deus como modelo e referência para o casal é a última perspectiva que eu queria trazer para os queridos. E como isso é possível na vida do casal? Tornando-se parecidos com Deus. A melhor forma de demonstrar que Deus é a nossa maior referência é buscar ser igual ao próprio Deus. Presta atenção, buscar, porque ser igual a Deus não tem como, né? Mas viver a vida de santidade é uma busca contínua em ser parecido com Deus, em cumprir a vontade de Deus. Paulo, ele já escreveu à igreja de Éfeso sobre essa exortação: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Em outra referência ele fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Ser parecido com Deus, ser imitadores de Deus, não é uma questão de que se der eu vou fazer, é uma ordenança. Esse é o padrão, é referência para nós. Deus é referência. Quando eu uso o diácono Jovanci e a Rose como uma referência, é uma coisa. Quando eu uso o Anderson e a Elaine como referências, é uma coisa. Homens, mulheres, carnais, são falhos, são propícios a errar. Todos nós somos propícios a errar. Mas quando nós usamos Deus como referência, o erro não existe. Não há erro em querer ser parecido com Deus. Porque se nós somos biblicamente instruídos pela Escritura de Deus e agimos como Deus pede que hajamos, não há erro. Porque afirmar que quando fazemos o que Deus manda, quando somos iguais a Deus, é errado, afirmamos que o próprio Deus erra, e Deus não erra. Por isso ele tem que ser a maior referência, e isso é uma ordenança. É a Bíblia que diz. Paulo escreveu a Éfeso. Paulo também afirma em Romanos que nós somos predestinados, nós fomos criados, predestinados a ser como Cristo. Em Romanos 8, 29, Paulo escreve: pois aqueles que Deus de antemão conheceu e também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos criados para ser a imagem de Jesus Cristo. Referência. João, ele afirma que nós devemos andar como o próprio Mestre andou. 1 João, no capítulo 2, versículo 6. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Seguir os passos de Jesus Cristo. Não é achismo, é a Bíblia.
não é pensamento de homens, é o que a Bíblia nos diz. Pedro diz que nós devemos seguir os passos de Jesus Cristo. 1 Pedro 2:21, porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Se Deus passa a ser um modelo no qual os cônjuges buscam se referenciar, certamente se aproximarão um do outro e viverão o melhor de Deus para o seu casamento. Você quer ser feliz no seu casamento? Use os padrões de Deus no seu casamento. Mas para se tornar parecidos com Cristo, é preciso conhecê-lo. Não tem como nós sermos parecidos com alguém sem conhecer alguém, sem ter visto. Para a linguagem das mídias sociais, né? Se você não seguir, se você não der o seu like, se você não gastar o seu tempo de rolagem, em vez de você passar o dedinho assim para cima, assim, vai passando o dedinho para o ladozinho assim, ó. Tem até barulhinho, tá vendo? Na tela do celular não faz barulhinho, mas aqui faz um barulhinho. Precisamos conhecer a Deus. E conhecer a Jesus e nos tornarmos parecidos com Ele, para que a gente consiga fazer isso, logicamente que Jesus Cristo tem muitas referências, mas tem 3 referências que eu gostaria de trabalhar com os queridos, para que nós pudéssemos ser parecidos com Deus, parecidos com Cristo. E certamente muitos casamentos, se não forem todos, mas muitos casamentos em que Deus estiver presente, eles podem ser salvos praticando 3 valores que Jesus Cristo praticou enquanto aqui viveu. O primeiro valor é amar. Se Deus será parte do nosso casamento como modelo e referência, então temos que aprender a andar em amor. 1 João 4,7 diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Jesus Cristo é o maior exemplo de amor. Não existe um amor maior do que o do próprio Cristo demonstrado por nós. Aquele que deu a sua vida para que nós pudéssemos ter esse livre acesso hoje. A revelação bíblica de Deus, de que Deus é amor, não foi dada apenas para que saibamos quem Deus é, mas para que nos tornemos imitadores dele e pratiquemos de acordo como diz a sua palavra. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 7, diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se afuna, não se exoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se espera, não se ressente mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Paulo aqui aos Coríntios, ele descreve nesse versículo, explicando o amor fraternal, e se observarmos as referências ditas por Paulo, nós vemos as próprias características de Cristo Jesus, enquanto andou aqui na terra. Não se ensoberbece, não se alegrou com a injustiça, suportou, esperou, não se afunou, não se maldiz. Referências do próprio Cristo. Se imitarmos a Deus e manifestarmos esse amor, as coisas certamente serão mais diferentes no nosso casamento. De repente o que está faltando é um pouquinho de dedicação, de amor, mas não aquele amor que a gente fala assim: ah, eu te amo, I love you. Mas demonstrar um amor verdadeiro, um amor sentimental no qual você se importa, de que você se preocupa, a ponto de você se dar, se esvaziar em prol do nosso cônjuge.
Um outro valor que o próprio Cristo fez, Jesus, e que pode ser importante para os nossos casamentos, é o de ceder. Esse é um pouquinho difícil, né? Ceder, abrir mão. A grande maioria das brigas, a gente falou isso há alguns minutos atrás, e as discussões giram em torno de quem está certo, de quem tem razão, né? O presbítero Marcos, né, o Marcão, ele brincava com a gente lá no serviço, né, usava uma frase bem assim, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Ele brincava com a gente, quando a gente tinha algumas decisões para tomar em relações a serviço, a clientes, algumas coisas assim, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Você quer ser feliz ou você quer ter razão no seu casamento? Às vezes precisa ceder. Às vezes a razão, ela traz uma discussão tão grande, traz um conflito tão grande, porque os conflitos giram em torno de quem tem razão. E muitas vezes não vale a pena ter razão. Muitas vezes não vale a pena ter razão. Há momentos em que é melhor ceder, para que isso seja mais agradável. Porque às vezes são vaidades do nosso coração. Às vezes são as coisas supérfluas que giram todo esse transtorno. Observe bem o que Cristo nos ensinou a fazer. Esse texto, às vezes as pessoas, eu já falei umas 2 vezes sobre esse texto, aí as pessoas encrencaram um pouquinho, mas eu vou explicar para os queridos. Mateus capítulo 5, versículos 39 e 42 diz: Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volte-lhe também a outra. E ao que te demandar contigo de tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não te volte as costas ao que te deseja que lhe emprestes. Mas a gente está falando de casamento, né? A gente está falando de ceder. E aí quando a gente usa esse texto, está falando bem assim que o meu cônjuge é o perverso? Não. Seu cônjuge não é o perverso. Mas se Cristo nos orienta a fazer isso com o homem mau, com aquele que está te querendo o mal, lhe proporcionando um momento mal, o que mais nós não podemos fazer então para aquele que é a pessoa que nós amamos, que convive conosco debaixo do nosso teto, que anoitece e amanhece do nosso lado? Se Deus fala que nós não devemos resistir ao perverso, por que nós vamos resistir ao nosso cônjuge? Porque muitas vezes, queridos, isso gera um transtorno tão grande dentro do casamento, e o nosso cônjuge acaba se tornando um inimigo, e o nosso cônjuge ele não é o inimigo. O nosso cônjuge ele é o amigo. O inimigo nessa situação é o diabo, é as coisas do diabo que vai minando no nosso casamento, razões e interesses que nós achamos que é bom, mas são armadilhas do diabo que são espalhadas no nosso caminho, e a gente acaba pisando em uma. E aí achamos que a razão é algo benéfico, mas de repente às vezes aquilo é algo que já está minando. O diabo está lá no nosso ouvido sem a gente perceber, sem a gente entender e detectar, e achamos que a nossa razão é algo bacana, mas é apenas uma flecha do maligno disparada contra nossas vidas, e nós queremos fazer a nossa razão prevalecer. Nós devemos aprender a ceder, principalmente nós homens que somos mais orgulhosos. E aí tem 2 coisas, irmãos, vocês vão me desculpar, mas é uma verdade. Tem 2 coisas aqui que atrapalham o homem e a mulher a ceder. Um é o orgulho do homem, o outro é a teimosia da mulher. É 2 coisas que estão presentes no nosso relacionamento. Se a gente não entender que a gente precisa derrubar isso, vai dar ruim. A gente não vai conseguir ceder. Mas com Deus presente no nosso casamento, as coisas mudam. Se seguirmos a Deus como nosso modelo e referência, e os seus princípios, no casamento tudo funciona. O matrimônio não é um desafio por causa da pessoa com quem nós convivemos, e sim por causa do convívio que ele suscita em nós.
A dificuldade não está no nosso cônjuge, a dificuldade está em nós em ceder. Se amadurecermos nessa área, se a gente começar a trabalhar isso, praticar isso, a nossa vida conjugal, com certeza, colherá bons frutos. Nosso casamento, queridos, ele é um campo em que nós semeamos. E uma coisa que eu aprendi, né, é que existe 2 bornais. Bornal, né, aquela sacolinha em que o semeador usa para carregar sementes. E na nossa vida, nós temos 2 bornais. Temos o bornal de Deus e o bornal do diabo. Qual semente nós temos plantados no nosso casamento? Porque ceder, ele envolve muito essa questão do que nós estamos plantando. Se nós aprendermos a ceder, com certeza colheremos bons frutos lá na frente. Nós vamos ceder hoje, de repente para sorrir amanhã, de repente eu vou ficar de bico. Mas não era isso que eu queria. Mas tá bom. Mas lá na frente, nós podemos reconhecer que o fato de eu ceder foi muito mais prazeroso do que ter feito da forma que eu queria que fosse feito. Um outro valor que Cristo Jesus nos deixou, e esse é o mais difícil de todos, mas é importante na vida de um casal, é o perdoar. Esse é o mais difícil de todos de nós praticarmos. Se temos Deus como nosso referencial, devemos perdoar como Ele perdoou, como um ato de misericórdia e não de merecimento, como um ato de misericórdia. Porque se nós fôssemos olhar, se nós merecíamos o perdão de Deus, a resposta seria não. Mas mesmo assim, Deus escolheu nos perdoar e com um ato de misericórdia enviou Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 32 diz: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Se nós conseguirmos praticar isso, nós levaremos o nosso relacionamento a outro nível. Nós conseguimos levar o nosso relacionamento a um nível profundo de cura, restauração e intervenção divina. Perdão. Uma palavrinha de 7 letras, mas que se nós formos olhar o significado, né, de até 70 vezes 7, de perdoar, como nós devemos perdoar. Será que nós estamos realmente pré-intencionados a praticar essas coisas? Nós estamos já caminhando para o final. Eu queria que você pensasse, cada um pensasse, se você já está pré-intencionado a praticar essas coisas, em querer ter Deus realmente presente no seu relacionamento, no seu casamento, porque é bom. Quem não quer Deus no casamento? Quem não quer, né? Mas para Deus estar presente no casamento, não basta somente eu querer, eu tenho que praticar, eu tenho que exercer o meu papel, eu tenho que cumprir com o meu papel. A gente pode concluir, queridos, dizendo que sem Deus presente, intervindo e como nossa referência em nosso casamento, será impossível viver a plenitude do matrimônio para nossas vidas. Sem Deus presente, sem Deus intervindo e sem Deus como nossa maior referência, nós não viveremos o propósito divino para o nosso matrimônio. Mesmo um casal ele nunca se divorcie, viverá toda a sua vida conjugal aquém do plano de Deus para o seu casamento. Por melhor que pareça ser a relação matrimonial aos olhos dos homens, ainda estará distante de viver o que poderia viver de acordo com o que Deus planejou para o casamento.
Muitos se conformam e se dão por satisfeitos em viverem na média. Mas só que isso é muito perigoso. Porque quando nós estamos na média, queridos, não se pode errar. Vêm as situações, as adversidades, as tribulações. E se nós não entendemos, se nós não vivemos o plano de Deus para o nosso casamento, para as nossas vidas, para a nossa vida conjugal, essas adversidades podem trazer problemas, situações catastróficas, resultados catastróficos. Lembra que eu falei da escola, né? Eu gosto de parafrasear as coisas, né? Aquele aluno que está na escola, que ele é um aluno mediano, se ele não atende a média e vai para a recuperação, ele fica numa situação muito delicada. Muitos acham que vão conseguir aprender em uma semana de recuperação e que o que não aprendeu em um ano estudando, um ano inteiro estudando, vai aprender em um ano de recuperação. Aí ele vai lá para a prova de recuperação. E aí nisso vem a pressão de ter que aprender tudo, o nervosismo. Na hora de fazer a prova esquece as coisas, dá o branco. E aí, coitado, não conseguiu tirar a média. Foi reprovado. Isso porque é um cara mediano. Viver a média, queridos. O mundo ele tem um padrão mediano para o casal, para que ele viva. Se você tem isso, está bem. Se você tem aquilo, está bem. Então, se você está ali, você está na média. Só que viver na média tem esses riscos. Porque uma distração pode acabar com todo um processo. Mas existem aqueles casais que não se conformam com a média, mas que buscam melhorar e crescer cada dia mais. Esses casais, eles não estão isentos dos mesmos problemas, frustrações, adversidades que um casal mediano passa. Ele não está isento. Mas pelo fato deles estarem buscando crescimento, cada dia mais, buscando sabedoria, eles vão ter mais discernimento, vão ter mais cabeça, vão ter mais sabedoria para lidar com os problemas, para lidar com as situações, para encontrar soluções para as adversidades que se levantam. E aí o fato desse casal acontecer algo catastrófico é praticamente zero, porque estão seguros nas mãos de Deus e Deus é o alicerce das suas decisões. Como você quer viver a sua vida conjugal? Como você deseja viver a sua vida conjugal? O seu casamento? Cultivar a presença de Deus no casamento é importante, é necessário. Você quer viver a sua vida de forma mediana ou você quer viver a sua vida de forma gradativa, um crescimento gradativo? Queria encerrar com o que o escritor aos Hebreus deixou registrado no capítulo 13, versículos 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que mediante ao sangue da aliança eterna, trouxe de volta entre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor de ovelhas, ele mesmo vos aperfeiçoe em todo o bem, a fim de que possais realizar a vontade dele e parecer em vós tudo o que lhe é agradável por intermédio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Queridos, viver, cultivar a presença de Deus no nosso casamento não é uma brincadeira, não é um artefato que a gente compra para poder decorar a nossa casa. A presença de Deus no nosso casamento é algo necessário para que a gente possa conseguir viver o pacto que nós fizemos no dia do nosso casamento. Ontem eu entrei em contato com o irmão Jonas e pedi
licença a ele, né, para usar ele como referência. Os irmãos, de repente, não conhecem ou não se deram conta da intensidade que o nosso irmão tem vivido o pacto da aliança. Talvez alguns não saibam, não conheçam, né? Mas o irmão Jonas, há muitos anos atrás, isso era da Igreja Batista, né? Ele era lá da Batista e ele era membro lá. O irmão Jonas sofreu um acidente e passou por muitos bocados. Na linguagem popular, a gente pode falar assim que o irmão Jonas, ele ficou todo quebrado, de cima e embaixo. Foi muito sério, muito sério. E a irmã Zezé, que na época a gente chamava de tia Zezé, manteve firme do lado do seu Jonas. Cuidou, tratou, passou por poucas e boas. Muitas poucas, mas as boas chegaram. Permaneceu fiel do lado do irmão Jonas. Talvez uma outra mulher, no estado que o irmão Jonas estava, teria abandonado o seu Jonas. Teria deixado o seu Jonas ao relé, aos cuidados dos filhos, ou de alguém que se propusesse a cuidar do seu Jonas. Mas ela, como esposa fiel, permaneceu do lado do seu Jonas. Hoje nós vemos a história do seu Jonas. Hoje tia Zezé está doente, carece de cuidados. O seu Jonas poderia ter deixado a tia Zezé aos cuidados dos filhos, ou aos cuidados de quem quisesse cuidar dela, mas ele se propôs a permanecer fiel do lado da tia Zezé. Presença de Deus no casamento é isso. Por isso da importância da presença de Deus no casamento. O pacto feito pela dona Zezé e o pacto feito pelo seu Jonas, nós vemos presente nas duas ações que os dois tiveram, ambos na mesma proporção, tanto de necessidade quanto em dedicação, mas os dois cumprindo a vontade e o propósito de Deus para o seu casamento. Uma vez, e ontem eu reafirmei isso com ele, né? Uma vez conversando com o seu Jonas, falei com ele, falei assim: seu Jonas, o senhor e a tia Zezé, para mim, são um exemplo de um casamento realmente que vive o propósito de Deus. Cresceram, criaram os filhos no caminho do Senhor, educaram, deram uma boa educação, o exemplo de cuidado, antes de ter os problemas de, quem conhece tia Zezé e seu Jonas sabe, antes de terem esses problemas, o tratamento que eles tinham entre eles, o cuidado, a atenção que o seu Jonas dava à tia Zezé e o respeito que a tia Zezé dava ao tio Jonas. E hoje nós conhecemos a história, que esse cuidado continua. Mesmo que um ainda não saiba mais a intensidade da importância daquele cuidado. Mas aquele que sabe da importância do cuidado, não o nega e continua firme ali. Que Deus possa nos abençoar e que Ele mova os nossos corações a vivermos a vontade dEle no nosso casamento. Vamos orar?